Olá, boa noite. Boa noite. Estamos aqui com mais um episódio do Portal Férgora. Hoje eu, Aline, Eu, e, Leila. e hoje vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Não porque nós somos mulheres, mas porque é importante mesmo, né? Vou começar com aquela frase que diz assim, que metade de nós somos mulheres e a outra metade nasceu de uma mulher. Então, antes de gravar, a gente sempre pensa, vamos deixar vir um assunto, no dia a gente vê o que vai falar, tal, né? E eu até tinha intuído outra coisa, a Aline também, algo meio que na mesma proporção que eu tinha sentido. Mas aí hoje a gente decidiu falar sobre as mulheres, até pela passagem, né, do Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. E como mulheres, nós temos bastante propriedade no que vamos falar, como mães também. A Aline já é mãe, né? Do Sim. Pietro. Eu sou mãe da Jaisla. E nós temos bastante experiência no quesito mãe e no quesito mulher também. Então vamos falar sobre nós mesmos. Sobre nós mesmas, sobre as nossas experiências, mais ligado com o amor, né, de mãe, ligado com O o desapego. desapego, escolhas, né, como fazer, como agir com esse amor, né? Sim, Como unir essa fase, eu acredito que tem muito a ver com isso, do autoconhecimento, dessa jornada, com o ser mãe, com o ser mulher. como ser mãe, isso mesmo. Porque eu vejo muitas mulheres, assim, numa faixa etária já entrando, passando do. Não tem idade, né? Mas assim, para colocar mais ou menos e ter uma noção. Depois dos 50, normalmente os filhos, eles já estão saindo de casa. Se já não saíram quando vão fazer intercâmbio mais jovens, né? E eu sinto que a mulher, por ela se dedicar mais tempo, normalmente, tá? O que eu vou falar aqui é usando como uma base de equilíbrio do que eu vejo e sinto. Mas tem pais, tem homens que se dedicam até às vezes mais do que a mulher, né? Que hoje em dia se tornou-se uma coisa meio que normal. O pai também ficar em casa, cuidar dos filhos, cuidar da casa, para a mãe sair para trabalhar, né? Eu vejo que hoje assim existe um entendimento bem equilibrado em relação a isso. Mas na normalidade do que nós fomos ensinadas, a Uhum. mulher ela cuida da casa, ela cuida do marido, ela cuida dos filhos, né? Ela tem aquele amor ágape, que é aquele amor incondicional pela cria, né? E então elas se dedicam muitas das vezes em período integral para o marido e para os filhos, né? Principalmente para os filhos. Tem mães que até esquecem de ser esposa, esquecem que são mulher, esquecem que são filhas, para se dedicarem exclusivamente ao filho. Onde que entra o lado mulher, o lado pessoa, o lado individual aí? Aprender a desapegar. Quando a gente fala desapego, não é só de coisas, principalmente desapego de pessoas, né? E como a gente está falando agora de filhos, na maioria das mães, o tempo vai passando e passa muito rápido. Quando a gente piscou o olho, o filho já está adolescente, que é aquela fase onde ele toma muito do teu tempo, e também é uma fase onde o ser humano ele está começando a enxergar as coisas de uma maneira diferente, ou Uhum. seja, ele já não enxerga mais com os olhos do pai, da mãe, do professor,
do vizinho, do amigo, ele começa a enxergar com os olhos dele. E começa a ser julgado, agora entrando um pouquinho nesse assunto, o adolescente ele é julgado pela maneira como ele se veste, pela maneira como ele fala, pela maneira como ele anda. Ele não consegue ter a própria personalidade. Então, eu acredito que a fase da adolescência é uma fase onde a mãe, ela mais dedica o tempo dela para poder encaminhar, para poder tá dando um incentivo de que ele pode sim, né, ter a personalidade dele, só que ela esquece dela. Né? E depois que o filho cresce mais um pouco, ele entra na fase da juventude, aí vem o namorado, vem a namorada, e ele cria asas e tchau. E a mãe, ela precisa estar preparada para isso. Porque também tem uma frase que fala assim, pais, como que os pais sabem se eles conseguiram, como que os pais conseguem sentir que eles cumpriram o papel de pais de uma maneira com sucesso? Como que eles cumpriram o papel de pais com sucesso? Quando eles se tornam desnecessários para os filhos. Não é ficar embaixo da asa, o filho tem que andar. Tem que voar. Tem que voar. E como que a gente faz para entender que fica a saudade, sim, mas que é muito melhor o nosso filho estar feliz, estar conquistando as suas coisas, estar sendo ele mesmo, do que estar em casa, precisando da gente para tudo, não tendo liberdade financeira, não conseguindo pensar com seus próprios sentimentos. Né? Então é um assunto assim que realmente assim, as mulheres, elas, principalmente a mãe, ela precisa aprender a buscar no autoconhecimento, né? Sempre batendo na tecla do autoconhecimento, que ela precisa continuar sendo ela mesma, além de mãe. E eu não sei, a Aline tem algo para falar sobre isso, né? Sim. Porque ela também está passando e também tem um filho. Uma experiência própria de escolhas, né? De desapegar, de entender qual é o papel de mãe ali naquele momento, porque tem vários momentos também, né? Existem muitas pessoas que eu acredito que, muitas mães que ficam presas, né, apegadas não só aos filhos, mas a situações por conta dos filhos. Exato. Que dá quase no mesmo, mas exemplo, né? Vou continuar aqui porque preciso disso para o meu filho, porque tenho o meu filho. Mas eu sempre, assim, depois que eu entrei no autoconhecimento e que eu passei por isso e comecei a compreender, que eu percebi que para eu ser uma boa mãe para o meu filho, para eu ser quem eu queria ser, e não estou dizendo que não somos boas mães ou que alguém não é, mas para eu ser quem eu queria ser para ele, dar o exemplo para ele, estar presente, né, com a minha melhor versão, eu precisaria fazer escolhas. E talvez eu precisasse ficar um pouquinho longe dele naquele momento, porque eu precisava tomar o tempo para me reconstruir internamente, e externamente também, né, para então ser uma pessoa que, né, melhor ali, poder ter essa presença, poder trazer, né, não um lado que talvez poderia, sendo bem sincera, tem mulheres que às vezes estão por dentro destruídas, né, e às vezes do lado de fora você também espelha isso. Então, quem eu quero ser para ele? Sim, a qualidade do tempo com que a gente se dedica, né? Isso. Porque mesmo estando, às vezes, observando de longe, existem outras maneiras da gente cuidar. Né? Não é estando presente 24 horas, mas às vezes nem prestando atenção se o filho está comendo direito ou não. Mas não, eu estou aqui presente. Não, meu filho mora comigo. Né? Mas para quê? Para depois
Não se autoculpar porque ficou longe, mas às vezes não estando presente também nos dá condições de cuidar bem, né? Estando longe, como é que a gente pode cuidar de um filho quando ele está longe? Manda uma mensagem, né? Ligação eles não gostam muito nessa fase, né? Mas Nem assim, vê, na verdade. bom dia, como é que você tá? Você tá precisando de alguma coisa? A mamãe te ama? Ou perguntar se se alimentou direito naquele dia. Claro, não pode ser grude também, né? Porque eles não gostam. Mas assim, se manifestar, se fazer sentir de que tá, mesmo de longe, mas que tá sendo presente. Nem sempre estar com o filho dentro de casa é o melhor caminho. Nem sempre. Às vezes, eu vou falar uma experiência minha agora. Eu fiquei um tempo longe da minha filha também, porque há muitos anos eu me divorciei. E naquele momento, eu senti que o melhor para ela era estar ao lado do pai. Ao lado do pai, de toda a família, porque no caso eu mudei de cidade. Mas mesmo assim, eu não deixei de amar a minha filha. Só que isso me deu mais força ainda para me reconstruir e para eu ter condições de oferecer a ela uma vida mais tranquila, no momento em que ela decidisse estar comigo novamente. Né? Então, foi o tempo de dizer que, ai, porque não está morando com a mãe abandonou. Ah, porque está morando com o pai, é porque a mãe não é uma boa mãe. Não. Pai e mãe estão no mesmo patamar dentro do núcleo da família. Ninguém é mais do que ninguém. O mesmo amor que um pai dá, uma mãe também dá. Porém, por que as mulheres se cobram mais? Porque sempre teve aquela cobrança maior e tem um instinto materno também, né? Instinto materno, instinto muito vem dos nossos ancestrais também, da forma com que era, né? Que o Sim. pai é mais o provedor, o pai, né? Ah, tinha 9 filhos, estava sempre trabalhando, não estava tão presente porque estava trabalhando, e a mãe Sim. sempre estava ali, né? Indo Então, mais para trás ainda, na época das cavernas, né? O que o homem fazia? Ele saía para caçar. E a mulher ficava cuidando dos filhos, né? Por isso até que eu me perco muito. Se me soltar numa cidade, assim, até aqui em Blumenau, que eu já moro faz 8 anos, eu ainda me perco. É muito difícil eu me localizar. E o meu marido brinca comigo, ele diz, mas meu Deus, tu ainda não sabe te localizar. Mas um pouco é por conta disso, porque a gente ficava mesmo. A gente ficava mais reclusa. E, não, agora só para descontrair um pouco, mas isso é verdade. Então, nós temos aquele instinto materno, aquele instinto de ficar lambendo a cria ali, né? É uma realidade mesmo essa. Só que, como que nós podemos voltar e entender que os tempos são outros? Que as mulheres conquistaram o espaço delas no mercado de trabalho, que as mulheres hoje, eu vou citar uma profissão dentro do direito, dentro da advocacia mais especificamente, já são mais mulheres advogadas do que homens. A medicina, há pouco tempo, não vamos muito longe, há uns 10 anos, de 30, 5 mulheres. Hoje, de 30, 15 mulheres eu já cheguei a ver em festa de formatura. Então, a mulher, ela está buscando o espaço dela, né? E o que acontece? Claro, quando ela se torna mãe, ela não pode ficar só em casa com o filho. Ela tem que começar a pensar mais nela. Mas a minha geração, que eu digo que é uma geração um pouco mais à frente que a tua, assim, de idade, né? Quase o dobro, mas enfim. como assim? Mas enfim, a minha geração ainda foi educada diferente. Então, o nosso intuito aqui hoje com esse podcast é trazer um pouquinho de acalento, um pouco do nosso parecer de que vocês não estão sozinhas.
de que isso é uma coisa normal da mulher, de ela sentir a síndrome do ninho vazio, né? O que eu vou fazer agora? Porque eu cozinhava para os meus filhos. Chegava 9 horas da manhã, já ficava pensando o que eu ia preparar para o almoço, agora não tem mais ninguém, sabe? E essa mãe, muitas vezes, ela não se preparou para o mercado de trabalho. E ela já está ali com os seus 50 anos, poucas pessoas contratam, né? Com essa idade. E também, se não se preparou, vai começar a buscar agora, né? Alguma coisa. Vão para o autoconhecimento. Se é que já não estão, né? Mas assim, o autoconhecimento é o caminho. Ah, mas Leila, Aline, como que a gente vai para o autoconhecimento? Se voltando primeiramente, né, para dentro de si, até falei um pouquinho em outro podcast sobre isso hoje. Acho que um dos primeiros passos é silenciar e buscar o conhecimento, buscar pessoas que já estão, pessoas que têm uma propriedade para falar, porque têm experiências, têm, né, uma vivência, e buscar informação, né, e principalmente dentro de Sim. nós mesmos, né? Aí começa a vir os questionamentos, começa a vir algumas dúvidas, aí você busca conhecimento fora, mas sempre adequando aqui, né? Aqui. O que isso está me mostrando, o que isso pode me ajudar, como, né? E o Portal Fergo é um canal para É um isso. canal. Hoje de manhã, a primeira coisa que eu fiz, a Aline deve achar que eu sou meio louca, foi mandar uma frase para ela que eu li de Carl Jung. Ela dizia assim, que olhar para fora nos traz muitos sonhos, mas que olhar para dentro nos desperta. Então, para a gente despertar, tem que silenciar. E não é só quando começa a estudar, é sempre. É trabalhar os 5 sentidos de uma maneira que eles atinjam apenas aquilo que nos interessa. É silenciar. Essa semana eu tô bem assim, não introspectiva, mas para dentro mesmo, com vontade assim de me isolar, de ficar mais quieta no meio da natureza, porque eu sinto que só assim eu vou conseguir entender tudo o que eu estou estudando. E quanto mais a gente estuda, mais a gente precisa parar, silenciar para dar aquele tempo de digerir. É como quando a gente faz uma refeição, a gente precisa ter o tempo da digestão. Não pode ficar comendo, porque senão vai passar mal, né? É a mesma coisa, é o conhecimento, né? O conhecimento, ele vai se transformar em sabedoria? Não, sabedoria e conhecimento são coisas diferentes. O sábio, ele pode nunca ter pego num livro, né? Mas ele tem muita sabedoria por conta da vida, do que ele aprendeu, das experiências, do que ele observou, enfim. O conhecimento, tu vai lendo, tu vai aprendendo e tu vai transformando em sabedoria, mas às vezes ele só fica conhecimento. Por quê? Porque tu não para. Tu não para deixar agir aquele conhecimento. Então, assim, tem muitas pessoas que estão começando a ajudar outras pessoas depois que aprenderam a silenciar, se descobrir, né? E usar esse autoconhecimento até para terapias holísticas. Porque vem como uma coisa que é o ser e não o ter. Vem aquela descoberta assim, ó. Nossa, eu curei isso em mim que médico não curava. Nossa, isso aqui eu nunca tinha percebido que era dessa maneira. E por isso que eu vivo nervosa ou que eu não consigo desenvolver em tal segmento. E depois que vai nessa linha do autoconhecimento e dá aquele clique, eu posso ajudar a minha amiga com isso. E sempre começa com um amigo antes, né? Por quê? Porque o amigo tu conhece um pouco melhor. E aí a tua amiga vem e fala, como é que tu fez para fazer isso? Ah, eu fiz assim, assim, tenta você também. E aí daqui a pouco vem outra pessoa, e aquilo se transforma no seu propósito de vida. Vai sendo descoberto, né? Eu digo muito isso assim. As pessoas vão vindo até você. Então, comigo foi um pouco assim. As pessoas vão vindo e você vai sendo um canal.
E aí, quando você percebe, já está ajudando, né? Já está fazendo, como tu falou, um amigo. Ou você começa a perceber que vira quase com um imã, né? Começa a vir pessoas, porque você está se trabalhando, então você também está mudando os seus ciclos ali. Ciclo de pessoas, Sim, círculo de pessoas, né? círculo. E aí você começa a se tornar um canal, você começa a se descobrir e descobrir formas de ajudar. E aí começa a se alinhar, né, com algo maior, que pode ser um propósito, que não quer dizer também que precisa ser assim, mas você pode estar numa escola dando aula e ajudando, né? Você pode Exatamente. estar em qualquer lugar e fazendo um ato ali de ajudar, de servir também, né? Sim, e até nessa busca por nos melhorarmos, se nós conseguirmos ser uma pessoa melhor, nós já estamos ajudando o mundo. É uma pessoa a menos que está emitindo frequências aquelas frequências que a gente sempre fala, né? Que é de medo, de raiva, Sim. de culpa. E elas têm um alcance, né? Então, quando a gente vai subindo na escala, a gente Isso, consegue atingir um número maior de pessoas. exatamente, que é a autocura, né? Se a pessoa pratica a autocura, né, ela já é uma pessoa que, por si só, ela vai estar ajudando todo o entorno. Porque é muito bom a gente estar do lado de pessoas alegres, pessoas felizes, né? Praticar o desapego, que foi falado no último podcast, né? O que ele vai trazer? Ele traz a liberdade. Quando a gente deixa os nossos filhos ir, também nos traz a liberdade. Essa liberdade não é só a liberdade de ir e vir do nosso corpo, é a liberdade de nós começarmos a pensar e buscar aquilo que verdadeiramente nós queremos. Que por muitas vezes a gente não prioriza, né? Liberdade de pensamento, liberdade de se expressar, liberdade de viajar, de conhecer novos lugares, né? E a liberdade é algo maravilhoso. Liberdade não tem preço, eu diria. Porque nós somos Porque prisioneiros de nós mesmos. Nós somos prisioneiros de crenças, nós somos prisioneiros da sociedade, nós somos prisioneiros muitas vezes do companheiro, prisioneiros dos filhos, prisioneiros de um alimento, de quando a gente não entende que a gente não precisa daquela comida toda, prisioneiro dos vícios. vícios, né? Só que, por conta dessa correria do dia a dia, nós não percebemos. E quando a gente conquista essa liberdade, aí vem a sensação da paz. É. E você começa a sentir uma realização, né? Então, é uma reflexão realmente. Por que que vamos esperar a aposentadoria, por exemplo, para então começar a ter uma qualidade de vida, para Exato. então começar a buscar um algo a mais, para então começar a ter um autocuidado? Por que não hoje? A gente busca a paz em muitas coisas, menos dentro de nós. E só nós podemos nos dar a paz que nós procuramos. Só que para conquistar essa paz que nós queremos, a gente precisa botar em prática e não só falar, não só achar bonito, não só olhar como o outro faz e achar que nós não precisamos, porque todo mundo precisa. Todo mundo, todos nós estamos aqui para desenvolver os mesmos papéis, que é de sermos bons, de espalharmos amor. Todo mundo quer ser feliz, né? Essa paz, ela vai trazer uma alegria momentânea. Só que a felicidade já é um estado de espírito, no meu entender. Sim. Né? Mas a gente vai atrás da felicidade todos os dias, achando que vai encontrar a felicidade dentro de um potinho. Eu quero ser feliz, como se fosse algo que desse para pegar na mão, né? E E a sentir, felicidade ser. é o altruísmo. Não existe nada comparado, a meu ver, assim, agora é a minha opinião. Para mim, não existe nada que se compare àquela sensação, assim, de fazer o bem para o outro, de ajudar o outro. Sabe? Me dá uma sensação, acho que como que chama aquela, é endorfina? Não. Eu não sou... É,
Sim. Que te deixa assim, nossa, não é o ego. Claro, às vezes também pode ser o ego, porque todos nós temos, ego é até bom um pouco, né? Mas a gente às vezes se deixa levar pelo ego. Adrenalina, Acho que é adrenalina, que isso, você adrenalina. fica empolgado. Porque aí como é bom tu ver uma pessoa que tu ama feliz. Como é bom tu ver uma amiga tua conquistar as coisas. Nem sempre foi assim. Eu agora não vou também aqui passar a imagem da salvadora ou a imagem da, né? Claro, eu também já fui uma pessoa e ainda tenho, às vezes, não vou dizer assim, aquela inveja de invejar o que outra pessoa tem, mas assim, aquela inveja assim, ai, a pessoa, sei lá, conquistou alguma coisa, eu penso assim, que bom que ela conquistou. Uma hora vai chegar a minha vez. Eu também vou conquistar. Hoje, inspiração. Inspiração, Hoje eu né? penso assim, mas claro, eu já tive aquela inveja, a mesma coisa do ego, a gente luta contra ele, mas ele vem, sabe? E então praticar o bem, ele traz essa sensação. E quanto mais a gente pratica o bem, melhor nós ficamos. Mas como que a gente sabe? Como colocar em prática isso, né? É resgatando isso que a gente acabou de falar. Que é desapegando de coisas, porque somos prisioneiros das coisas, para conquistar a liberdade, para daí termos momentos de alegria. Gratidão, né? A gratidão é uma sensação que não tem como explicar, né? Sim. E você olhar e, nossa, E por que a gente gratidão. fala isso hoje? Porque precisa praticar isso desde muito jovens. Porque as casas de repouso estão cheias de pessoas que não são felizes porque têm apego. Não só nas casas de repouso, né? Quando a gente fica mais velho, eu diria assim, a gente tem aquele apego à nossa casa, mas às vezes a gente precisa sair. Agora eu vou para um outro lado, ainda porque todos nós vamos envelhecer, né? Principalmente a mulher também, vou ainda falar da mulher, porque nós temos mais apego à nossa casa, às nossas coisas, tudo arrumadinho, né? Tudo enfeitadinho, as nossas flores. E já pensou quando a gente fica velho? Que ninguém mais dá conta da gente, porque, cara, não é, desculpa o cara, não é que a gente não é que os nossos filhos, nossos netos, não quer olhar pela gente. Às vezes não existe essa possibilidade, né? E aí vai para uma casa de repouso e sofre muito, porque tem que deixar as coisas em casa, porque nada é nosso, a gente só usa. A minha mãe essa semana falou para mim, eu não tenho mais a minha casa, né? Eu não tenho mais casa. Eu disse, mãe, tu tem 3 casas. Tu quer mais uma? Quando tu partir, tu não vai carregar. Nem a tartaruga não carrega, que carrega a casa nas costas. Aí ela começou a rir. É, né, filha? Eu disse, nós temos as coisas para nós usarmos. Mas nada é nosso. É a realidade, nada é nosso. Os nossos filhos não são nossos. Eles são emprestados para a gente cuidar. E quando nós partirmos, vai vir a segunda pergunta. O que fizestes dos meus filhos que eu deixei aos teus cuidados? Forte essa pergunta, É hein? forte. E aí tu vai prestar conta de como tu cuidou do teu filho. Porque o filho, ele vem para quê? Para seguir o caminho dele. E para ensinar muita coisa, né? Porque Para ninguém entra, né? ensinar, E claro. são almas que vêm para você, que Mas nós somos eternamente responsáveis pelos nossos filhos, eu diria. Os nossos filhos não nos devem nada. Nossos filhos não nos devem nada. Ah, eles nos devem a vida, claro, né? Que nós demos a vida. Mas, assim, eles têm que fazer a vida deles. desde cedo, isso vai muito do como a gente está criando, né? Eu sempre fui muito assim de mais desapegada no sentido de dar essa liberdade, porque minha mãe fez isso, né, comigo também, deu essa liberdade, então eu segui um pouco a linha dela, só que com uma consciência diferente da tal da liberdade, né?
E eu sempre digo assim que meu filho é para o mundo, é para ele ter o caminho dele. Ele veio aqui cumprir uma missão. Então, que missão é essa? Eu quero que ele descubra e que ele siga esse caminho, né? Então, eu não vou ficar prendendo ele, ou não, eu quero que ele consiga ter essa visão, né? Então, Sim. entender isso é muito importante, né? Até a maioria de nós, mães, se nós fizermos uma viagem para dentro de nós e formos tentar entender essa coisa mágica, né, de sermos portais de almas, que não existe nada mais mágico do que dar à luz, nada mais mágico do que ser mãe, né? Imagina, você tá lá dentro do útero materno, você sente tudo, você sente a água fluindo ali, você sente os movimentos dos órgãos internos, sente o intestino que está ali, tudo funcionando dentro do corpo da mãe, né? E tá ali num cantinho, sabe? Tá ali sendo alimentado por pensamentos, por sentimentos, né? E gerar uma vida, né? Dentro do nosso ser é algo muito fantástico. Então, entende-se o porquê desse apego, né? Porque, afinal de contas, foram 9 meses, 7 meses, alguns menos, né? Alguns mais, a minha ficou mais que 9 meses, não queria nascer, mas felizmente nasceu. Mas às vezes ela fala para minha mãe, vontade de voltar de novo dentro da barriguinha. E aproveitando aqui, eu vou falar sobre até um livro que eu também fui co-autora, né? Que chama Do Instinto ao Coração. E nesse livro eu conto a história da minha maternidade, né? Eu já sentia que eu seria mãe bem nova, eu escolhi, né, ser mãe. E nesse livro eu conto, assim, de como foi, né, todo esse processo. Ainda tem espaço para futuros escritores. Então, se alguma mãe estiver sentindo ali que toca no coração para escrever, ainda tem espaço. É muito lindo, né? Falar sobre a maternidade, falar sobre a conexão, né, de alma, que isso acontece muito antes, só que a gente esquece, né? Por algum motivo a gente esquece. Eu vou falar algo forte aqui agora. Forte. Mas veio para Se falar. veio para falar, tem que ser falado. A gente falando de almas e um filho, a gente sabe que quem estuda um pouquinho mais do autoconhecimento, espiritualidade, sabe que são almas que nos escolhem, que vêm para nós, porque escolhem um pai e uma mãe, né? Escolhem estar nessa família e têm uma missão aqui na Terra. Existem crianças que não ficam por muito tempo, né? Que vêm com uma passagem muito curta, que também é algo que ela veio fazer aqui naquele momento. E aí, voltando para o mãe, o quanto acontece isso e essa mulher, ela não consegue seguir adiante porque não tem essa compreensão. E não consegue levar a vida porque não tem essa compreensão que a espiritualidade e o autoconhecimento traz sobre esse propósito que essa alma veio cumprir aqui. Realmente, assim, é algo forte, mas é algo que a gente, com essa delicadeza toda, precisava ser falada, porque também é um dos motivos em que muitas mulheres se anulam e esquecem que tem marido, esquecem que tem família, esquecem que tem pai e mãe ainda vivo, porque fica ali num eterno luto, né? Realmente é algo triste. Minha mãe teve 2 vezes isso, nós somos em 4 irmãos. E o último que a minha mãe
era um menino. Eu já tinha 10 anos quando a minha mãe engravidou. Foi bem temporão e no início eu lembro que ela e meu pai não estavam preparados, né? Mas nossa, era o meu bebê. Eu estava esperando assim aquela criança como se ela fosse saindo de mim. E foram 8 meses assim de muita espera, muita espera. E eu não vi a hora que ele chegasse. Até que a minha mãe, né, teve uma queda e morávamos em cidade interiorana. Não tinha hospital na época, não tinha médico. E o dia que teve médico até ela foi, mas já era tarde demais. E eu chorei muito, 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 muito. E durante muito tempo eu fiquei guardando luto, sabe? E até hoje, assim, eu lembro dele, sonho às vezes. E a minha irmãzinha também, que a minha irmãzinha seria a primogênita, né? Hoje ela teria 5 anos a mais que eu. Também foi assim. Não chegou, acho que ela nasceu, mas ela viveu alguns minutos só. Então, eu imagino a minha mãe como deve ter sofrido, né? Porque foi a gestação toda, né? Ela carregou a gestação toda. E mesmo que não fosse, né? Já é filho, né? Desde da Da concepção, concepção. já cria aquele sentimento de espera, né? Então, eu não senti isso, mas eu me, eu me, como é que fala, me, me, Consegue se colocar, me, né, me, no me lugar. coloco no lugar das mães que passam por isso, só que a vida continua, a vida segue, a vida não vai parar, né? Tem um propósito, tem algo a cumprir, né? Como eu disse. Eu já passei por uma situação parecida, né? Já contei em outro episódio, não aqui do Portal Férgora, mas do Podcia, né? Porque eu com 18 anos eu tive um aborto. E eu tive a perda de uma parte de mim também, né? Foi também, assim, algo inesperado. Eu era solteira, né? Tava ali naquele momento de curtir a vida e Sim. aconteceu. E eu tive uma gravidez ectópica. Então, Explica o que é ectópica, porque eu também ectópica não sabia, tá? é quando o feto ele se desenvolve fora do útero. Então, ele não chegou ao útero, ele parou na trompa. Aí ele vai crescendo. E nesse processo do crescer, ele rompe essa trompa. Então, você pode vir, inclusive, a óbito, Sim. né? É grave. Então, você começa a sentir algumas coisas. Foi o que aconteceu comigo. Então, eu tive uma hemorragia, tive um processo. E aos meus 18 anos, sempre sonhei em ser mãe. Eu tive uma perda e nossa, foi na época assim, 18 Imagina. anos, solteira, né? Solteira. Deve ter E me sido bem difícil. desfazer não somente de um sonho na minha vida, que algum dia eu gostaria de ser mãe, né? Mas também de uma parte de mim, que me faria ter um pouquinho mais de dificuldade para ser mãe, porque eu tive que retirar essa trompa, então eu fiquei com uma probabilidade de 50%, né? E na época eu senti muito, assim, eu tive que me internar sozinha, tive que chamar minha mãe, né? Eu morava sozinha com umas meninas, tive que ligar para ela e contar aquilo para ela e pedir a ajuda dela, porque eu precisaria ir urgentemente para um hospital fazer uma cirurgia para retirar a trompa e o feto, né? E aí ela super me apoiou, veio, cuidou de mim, foi comigo, me internei sozinha. Fui colocada dentro de uma maternidade, com várias mulheres grávidas, barrigão, e eu lá. O que eu tô fazendo aqui, né? Nossa. Então foi um processo, assim, sabe? Aos 18 anos. É bem difícil. Sem consciência, né? Fiz todo o processo, voltei para casa, fiquei alguns dias me recuperando. Na época tive que omitir, né, essa informação, porque não tinha preparo, não tinha consciência. Então, como é que eu ia falar no meu trabalho que eu tinha acontecido isso, né? A questão da vergonha também, enfim. Não, mas a gente entende, né? E quando eu tive o Pietro, meu filho, assim, eu
não imaginava, né? Eu pedia muito para Deus que eu queria ser mãe um dia. Foi uma surpresa. Eu sempre digo que ele veio porque ele tinha que vir e foi um presente, porque tendo essa consciência de que eu teria menos chance, Sim. ele veio naquele momento. Então, para mim, realmente, assim, ele veio para me trazer algo grandioso, esse amor, Que sabe? não somos nós que escolhemos, eles nos escolhem. Às Enfim. vezes a minha filha fala, eu acho que eu não quero ser mãe. Eu digo, não é tu que escolhe, minha filha. Eu fiquei 1 ano tentando, eu não engravidava. 1 ano. Eu queria muito também. Logo que eu casei, eu já quis engravidar. Parece assim que eu tinha casado só para engravidar, sabe? E ela sempre foi o meu presente. Nossa, eu olhava pro berço assim, sabe, de olhar aquela criança assim, perfeita e um amor, nossa, realmente incondicional, né? Mas também foi todo um processo, depois veio o divórcio, ela ficou um tempo com o pai, depois saiu para estudar, hoje já mora com o marido dela, né? Mora em outro estado e quiçá não vá para outro país para fazer especialização e eu apoio. Tem que ir, tem que buscar, tem que ser feliz, tem que fazer o que ela veio para fazer, ser o que ela veio para ser. Eu não posso parar a evolução dela, mesmo mesmo que ela dissesse, mãe, eu não quero ficar longe de ti, mesmo assim eu ainda encorajaria ela para ela seguir o que ela sente dentro do coração dela. Né? A gente se ama da mesma maneira, não é porque a gente não está perto que a gente não se ama. Né? Até agora, Dia das Mães, ela falou, mãe, vamos passar Dia das Mães só nós duas. Pela primeira vez a gente vai fazer um passeio, uma viagem, né? E tá ótimo. Se for um dia, se forem 2 dias, se for uma semana, eu vou estar 24 horas de corpo e alma. Porque eu sei que depois eu vou ficar 2, 3, 4 meses, 1 ano longe, não sei quanto. Mas graças a Deus eu consegui lidar com isso. Até porque eu tive esse preparo, né? De quando eu me divorciei, ela ficar um tempo com o pai e tal. E, e hoje eu sei lidar com isso. Agora, para as mães aí que estão sentindo muito, né, essa dificuldade agora, é o que a gente estava falando mesmo. Para tentar se adaptar, para tentar. Até porque os filhos sentem, né? Existe essa ligação muito forte de frequência entre mãe e filho. E eles vão sentir se a mãe tá bem ou se ela não tá bem. Não é? Então, assim, se não por nós, façamos por eles. Por eles. Não é? Daqui a pouco vem os netos, né? Tomara que venha. Tomara que venha, mas também se não vier, já tem os gatinhos, cachorrinhos, já tá bom. Eu tenho 2 netinhas gatas já. Eu estava refletindo isso. Eu até vi, na verdade, no Instagram isso, que era assim, meu bisavô teve 15 filhos, meu avô teve 10, meu pai teve 5, eu tive um, e meu filho tem 2 gatos e 2 É cachorros. o meme da extinção. É, né? Eu Eu vi. vi também. Aí eu achei, eu disse, nossa, e pior que assim, Estamos né? caminhando para a extinção. Mas tá tudo bem também, são seres vivos e precisam de amor e carinho, né? Mas a espécie precisa continuar, né? Sim, isso mesmo. Vamos demorar um pouquinho para pensar em neto, né? No meu caso, pelo menos, É, né? né? Meu filho tem Ah, 11 não. anos. Eu também, eu entrego, ela que decide, né? Na verdade, não é ela, vai ser, é Deus que decide, né? Que escolhe, porque assim como tem muitas mães querendo serem mães, eu tenho algumas amigas pessoas maravilhosas, que eu amo muito, assim, e não conseguem, né? Engravidar. E assim como tem outras que não, já querem fechar a fábrica e não adianta, né? Já vem mais alguns. Então, a gente já vem para cá com tudo pronto. E agora pegando isso, né? Por que que não conseguem? Existe algo ali a ser descoberto. Como ser descoberto? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Para você entender isso tudo que a gente estava falando aqui, do que viemos fazer, o que nossos filhos vêm fazer, por que que muitas vezes não vêm, por que que muitas vezes vêm e fica um pouco tempo, né? Entender esse processo. É possível. É possível, Exato. Leila? É Claro. possível? Então, assim,
depois que os filhos saem, vão ser o que vieram para ser. Ó, busquem um lazer, uma coisa que gostam de fazer. Procurem, assim, se entrosar mais com as amizades boas. Leitura, o que eu gosto de fazer? Tem alguma coisa sempre que a gente gosta mais de fazer? Um esporte, né? Para quem é casado, quem tem um companheiro, se dedicar talvez um pouco mais pro companheiro. Mas primeiro sempre mais a pessoa, né? Olhar mais. E o autoconhecimento. Tem muita coisa para preencher o nosso dia. Tem muita coisa que vai ajudar a superar, né? Essa fase e daqui a pouco acostuma, né? Eu acho que acostuma, assim, não 100%, mas vai se adaptando a estar longe. Então, é difícil. A gente sabe que é difícil quando os filhos saem, né? É um momento, assim, que precisa mesmo ter os dois pés no chão e às vezes ter um companheiro do lado também que apoia. Quando não tem, também dá para entender, né? Mas não é todo mundo que ainda tem um companheiro para estar ali do lado e apoiando, né? Porque às vezes, não tem mais o filho, mas eu vou me dedicar ao meu companheiro. Mas quando a gente é mãe, é, já é mãe solo, por N motivos, né? Se dedica mais para outras coisas, né? Que tudo passa. Tudo passa e ver a alegria dos filhos é é o resultado que vai nos deixar satisfeitas, né? Ver os nossos filhos felizes não tem preço. Não tem nada que pague o sorriso dos nossos filhos. Eu falo isso agora como mãe, né? Quando eu vejo a minha filha feliz, eu estou feliz duplamente. E acredito que quando eu vejo a minha mãe feliz, eu também fico feliz duplamente. Então, temos que estar bem para que eles também fiquem bem. Eu acho que é a minha mensagem, assim, que eu gostaria de deixar hoje, né? Existe essa síndrome do ninho vazio, isso já foi constatado, mas também existe como preencher esse ninho com outras coisas. Cabe a cada uma entender e buscar o que mais me faz bem. Às vezes o autoconhecimento ajuda. Eu diria que sempre. Sempre, sempre. Acho que essa é também uma das mensagens, né? Autoconhecimento, espiritualidade, para entender quem somos, o que viemos fazer, né? Que é o fundamento de tudo, o que viemos fazer, quem somos, como que eu posso lidar com tudo no meu dia a dia, né? Como que eu posso ser uma pessoa equilibrada, ser uma mãe, ser uma esposa, ser uma profissional, como eu posso unir tudo isso? Porque tudo, somos uma pessoa só, não somos uma profissional, uma mãe, somos uma pessoa. Então, como que eu posso saber quem é essa pessoa? Autoconhecimento. Exatamente. É isso então por hoje? É isso por hoje. Até você estava falando ali, somos uma pessoa só. Eu até estava lembrando que a semana passada eu fui refazer minha agenda, porque sempre vem aqueles momentos que a gente pensa assim, meu Deus, eu não estou dando conta, é muita coisa. E aí quando eu fui refazer, eu fiz justamente isso. Por exemplo, hoje eu faço a agenda de amanhã, e daí eu coloco uma hora, por exemplo, das 7 às 8 é isso, das 8 às 9 é isso. E eu boto para despertar. Das 7 às 8, 8 horas vai tocar o despertador. Aí eu vou ver se eu fiz aquilo que eu me programei para fazer das 7 às 8. Para eu começar a dominar mais o meu tempo. Por quê? Porque justamente por isso que eu coloquei primeiro eu, depois o meu marido, né? Depois a minha filha, mas a minha filha está distante, mas ela também precisa de mim. Às vezes ela precisa que eu faça coisas para ela que ela precisa. Então depois a minha filha, aí depois a minha mãe, né? Não, primeiro a minha mãe, depois a minha filha, aí depois os bichinhos, aí depois a casa, aí depois o trabalho, depois... E aí tu vai preenchendo o teu dia. Então assim, ó, o ninho não vai ficar vazio não. Tem muita coisa para fazer. Eu acho que é isso. Ai, gente, então, gratidão, né, mais uma vez por estarem nos acompanhando.
Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar com quem precisa ouvir essa mensagem, né? Nos acompanhar nas redes sociais. Temos no final de março, para quem é de Blumenau, né, o nosso primeiro evento, que é para trazer esse início do autoconhecimento, né? Plantar a sementinha. Então tá lá na nossa rede social. Podem nos acompanhar lá que a gente vai trazer sempre conteúdos, né, os eventos. E gratidão novamente, né, por estarem aqui com a gente. Gratidão. E como a Aline falou, não custa curtir. Tá ali, assistiu, gostou do conteúdo. Praticar o bem também é curtir, também é, às vezes, compartilhar com uma amiga que precisa ouvir, né? Então, eu acho que já é um primeiro passo para praticar uma coisa boa, né? Uma troca. E gratidão. Gratidão.